oi. Olá, boa noite. Boa Olá, noite. boa noite. Sejam bem-vindos. Eu sou Sil Racis, alquimista. Antes da gente iniciar, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo, se inscreverem aqui no Crown TV. Apresento para vocês também a nossa convidada essa noite, a Tâmara Oliveira, terapeuta maravilhosa. Pode se apresentar, Tami. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Tamara, eu sou terapeuta desde 2013, né, dentro desse caminho do xamanismo, do reiki. E estou aqui hoje, também sou aluna da Sil, né, e estou aqui hoje para contribuir um pouco também sobre esse um assunto que a gente deu início no Instagram e a gente vai continuar aqui também, que foi muito interessante, que é sobre esses 7 véus aí, né? O que são esses abençoados, esses 7 véus aí? Então, o pessoal que acompanha já aqui, né, os vídeos e tudo, a gente vem conversando alguns assuntos da alquimia, né? E o Sete Véus, ele é isso tudo que a gente, o que ele é isso tudo? É todo o conhecimento base da alquimia, que é a astrologia, os elementos, a substância, a árvore da vida, o corpo áurico, o corpo astral, tudo isso, né? Ele sintetiza nos 7 véus. E aí a gente veio, eu e a Tâmara estávamos no Instagram e viemos para cá continuar essa live. Então, quem está chegando aí do Instagram, a gente vai continuar o assunto. E para quem está começando por esse vídeo, depois é só ir lá no nosso Instagram, a live está no Instagram da Tâmara, então é tamaraoliveira.terapeuta, não é isso? Isso, Tamara, é isso desculpa, Tamara. Ai, Tamara, não adianta, Tamara. né? Eu cismei. Tá, não, tá tudo certo, tá tudo certo. Gente, só um pouquinho. Que eu. Não. Eu tenho um bebezinho, gente. Desculpa, que às vezes eu preciso dar uma atençãozinha aqui, tem um aninho, então às vezes precisa dar atenção. Mas tá tudo certo. Então, eu estava falando pro pessoal que quem perdeu a live pode ir lá no seu Insta, tamaraoliveira.terapeuta. A live tá lá, tá? Isso, E aqui, tá lá, já botei pra salvar, tá? Tá lá. para pegar o início aí da nossa conversa, né? Então, assim, continuando para a gente concluir esse assunto aí dos 7 véus e trazer aqui para o pessoal também, né, que já nos segue, o 7 véus, ele é esse estudo aprofundado de 4 tratados para mim, né? Eu trago assim os 4 tratados alquímicos principais que vão falar dessa medicina que é o corpo humano, né? Junto com a consciência. Quais são esses tratados? É a astrologia, né? Através do corpo astral, o corpo áureo através dos 7 chakras, os elementos, as substâncias que sintetizam a árvore da vida, né? E esses 4 tratados, então, a árvore da vida através das substâncias e elementos, o corpo áurico e o corpo astral, isso tudo é uma única coisa. E quem que regula tudo isso? Quem faz a ponte de tudo isso o tempo todo? Os 7 véus, né? Que são o quê? Né? Que são esses chakras também, né? Mas existem consciências divinas nesses véus, existem consciências que a gente precisa desvelar, né? Isso. Então, aí no primeiro véu, a gente estava começando a falar lá, né? O primeiro véu a gente vai falar sobre autodefesa ali, mas qual é a mácula do primeiro véu? A mácula do primeiro véu é a avareza, né? E aí a gente vai entender também esses 7 pecados capitais através, então, das sombras, dos nigredos. O que é essa avareza? Né? Essa avareza é uma falta, é um desequilíbrio de uma base, de uma segurança, que não te dá essa segurança de si mesma, da sua capacidade vital, né? De realizar, de ir, de avançar, de ir para a ação, que não te gera uma boa autodefesa, e aí que consome, então, através da mácula da avareza, você drena toda a sua energia potencial de realização
lá no seu terceiro véu, lá no seu terceiro centro ali de energia, né? Então, assim, só para a gente entender, quando eu falo, então, dessa consciência de avareza, existem um monte de conteúdo, né, Tami? Exato. Não, e foi muito assim, quando eu comecei esse estudo com a Sil, né? Eu falei, eu sou aluna dela, o que a gente aprende, né, normalmente, assim, dentro do estudo dos Vedas, né, dos chakras, é que o primeiro chakra está relacionado ao medo. É isso, né, o arquétipo sombrio ao medo. Então, eu não tinha consciência de que a avareza estava ligada a esse chakra, né? E se a gente for perceber como cada chakra tá conectado a esses 7 pecados capitais, né? A avareza seria, então, o primeiro pecado, digamos assim, né, que onde cada chakra está relacionado também a um desses pecados e as 7 virtudes também, né, que seria o oposto dos pecados. Sim, e a avareza vai fazer a pessoa viver ou no excesso de sobrevivência, da pessoa ficar ali, né, no excesso dessa energia, ou na falta, por exemplo. Ela acha que nunca tem, né? E essa sobrevivência, a gente precisa dela. A gente precisa dela porque ela é o nosso instinto natural de autodefesa. Só que quando ela está em desequilíbrio, ela nos consome. E qual é a mácula que traz o desequilíbrio da sobrevivência? É a avareza, né? Eu sinto que eu nunca tenho, que eu preciso, que eu preciso, que eu preciso, que eu preciso, eu fico ali, sempre ali achando, e aí eu vou consumindo a minha energia vital e vou consumindo minha capacidade e o meu poder de realização. E aí, quando a gente fala também, esse apego, tá relacionado também, esse apego à matéria, às coisas materiais, ou não? Também, porque, né? Então, olha só, o que acontece? No Sete Véus a gente estuda ali um pouco sobre as serpentes, né? Que quem já está aqui acompanhando aqui também, eu já falei um pouco sobre esse assunto aqui também. O que acontece? Não tem como a gente aprende na alquimia. O que é ser um alquimista? É aprender a solver e coagular. E o que significa isso? Aprender a separar para unir. Né? Isso é o que o químico faz, né? E a alquimia é a mãe da química. Então, o que acontece? Eu solvo 7 véus, 7 chakras, 7 consciências, 7 nigredos, né? 7 várias coisas que a gente pode trazer aqui de compreensão, mas na verdade isso tudo é uma única coisa, não é separado. A gente, ao mesmo tempo, a gente separa, mas ao mesmo tempo é uma única coisa. Então, quando eu tenho esse excesso aí lá no meu primeiro véu, que é o véu da sobrevivência, que está ligado à mácula da avareza, eu estou falando, então, que eu estou consumindo, se eu estou nesse desequilíbrio, eu estou consumindo o meu poder de realização do meu terceiro véu. E aí, no terceiro véu, é que a gente fica apegado. Então, se você já tem esse problema lá no primeiro, o terceiro também vai estar desequilibrado. E aí a pessoa fica no excesso de apego ou na falta. Ou a pessoa não tem apego nenhum e está sempre desapegando, ou a pessoa tem Bem, é um excesso. desequilíbrio, né? O excesso ou a falta, né? As polaridades. E aí? A gente pegou ao mesmo tempo, né? Pra tomar. Então, assim, se eu não tenho a minha base estruturada, não tenho um bom fogo vital, uma boa energia de vontade equilibrada, que não me leva para o excesso da sobrevivência nem para a falta, mas que me dá um bom instinto de autodefesa, e aí eu estou bem fortalecida na minha energia vital, então, se eu não tenho nada disso, eu consumo o meu poder de terra lá no meu terceiro véu, no meu terceiro chakra, na minha terceira consciência e tudo mais. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar apegada demais ou vou ficar totalmente desapegada, porque eu estou em desequilíbrio. E aí a gente vai entendendo que o medo, então, ele é uma serpente. E aí a gente entende aquele símbolo da alquimia, que é o caduceu de Mercúrio, que são duas serpentes indo. Então, a serpente, né, ela vai passar ali no primeiro, ela vai passar no terceiro e vai passar no quinto. Então, quando eu falo de medo, eu falo de primeiro chakra, de terceiro chakra e de quinto chakra. O medo está nesses 3 chakras, né? Não tá só no primeiro chakra ali, né? Não tá só em um, e não tá somente nesses 3, mas
Tá muito ali nesses três. Então, quando eu falo de medo, ou eu tenho um medo de autodefesa, eu não sei me defender, não tenho uma boa autodefesa, que é o meu primeiro medo, e aí eu não tenho um bom instinto de sobrevivência, não tenho uma boa energia vital. Ou eu tenho medo de realização, e aí eu não consigo concretizar, não consigo realizar. Eu não tenho a força da realização. E aí eu vou ficar pegada demais ou desapegada. Ou eu vou ter um medo de me expressar, de me posicionar, de me empoderar de quem sou, do que da minha verdade. E eu não expresso, não digo não, eu não me posiciono, eu não defendo o que eu acredito. Então o medo ele tem três vertentes. Então a gente vai aprendendo isso na alquimia, que o elemento, por exemplo, ele é distribuído nas três substâncias. Né? Não tem como eu falar de elemento fogo só com uma cara. Existe o fogo de Áries, existe o fogo de Leão e o fogo de Sagitário. E a gente consegue trazer esses conhecimentos todos dentro desse conhecimento dos sete véus. Né? Então, quando eu falo do fogo de É muito legal, assim, porque quando a gente fala de elementos, a gente pensa assim que o elemento é uma coisa só, né? É o fogo, terra, ar e a água. Mas não percebe como esses elementos eles podem transitar em estados diferentes entre eles mesmos, né? Em diferentes consciências do mesmo elemento, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi contigo, que tá me trazendo assim uma grande percepção muito legal. Sim, que é o fogo sulfúrico, o fogo salino e o fogo mercurial. Né? E qual é o fogo sulfúrico? O fogo sulfúrico é o fogo da autodefesa, que luta por si, que tem vontade, que tem ação, que tem iniciativa, é a Áries, né? Mas aí a gente vai aprendendo, não vou trazer mais detalhes aqui, que senão vai ficando complexo, aí a gente tem que construir, né, ir construindo esse conhecimento. Mas eu também tenho o fogo de leão, que é um fogo do ego, mas um ego valorizado, que tem amor próprio. Esse brilho, né? Essa coisa assim esse magnetismo de chegar chegando, de acender, de iluminar também, né? O leão é isso, né? A gente não pode ficar achando que o ego é ruim, que o ego. Não, o ego está aqui para servir o espírito, ele tem que estar bem cuidado, né? Então é o fogo salino. O sal tem a ver com essa coisa do relacionar, tem a ver com o amor, com os relacionamentos, com as parcerias, tem a ver com tudo isso. E leão, você precisa estar bem empoderada de si para se relacionar bem com o outro, para poder trazer esse magnetismo, esse poder de atração para a sua vida. Né? Então, é um fogo salino. Né? E aí eu tenho fogo mercurial, que é o quê? É o guerreiro que tem a flecha apontada para o alvo certinho, não erra o alvo. É Sagitário. É o fogo com direção, é o fogo divino direcionado, com foco, com o ideal, né? Isso aqui eu tô trazendo para vocês terem uma noção do que está por trás dos sete véus, porque isso tudo aqui é construção, né? Quando eu falo que tudo isso é uma única coisa e que se um também é tudo isso, né? E aí a gente vai aprender a solver e coagular. O que é isso? É entender os arquétipos, os elementos, as substâncias, a árvore da vida, corpo áurico e corpo astral, com as consciências, tudo isso, aprender isso de forma solvida, para depois a gente aprender a coagular. Né? E aí serem os químicos, né, de almas. Que lindo! Muito lindo. Temos químicos do espírito. Então é isso, né? A Tami também vai, né? A gente chama ela de Tami, não adianta, porque é assim que a maioria chama mesmo, né? Que eu sou conhecida, então, né? Eu tô aprendendo a honrar o meu nome, né? Que eu tinha uma dificuldade de me reconhecer como Tamara, de tanto que eu me reconheço como Tami, né? Então, por isso que eu trago também esse nome, que também, assim, minha carga ancestral, de algum motivo, eu escolhi esse nome, né? Então, se trazer também Tamara dentro dessa minha escolha. Mas eu não sei como é que funciona a primeira vez que eu tô aqui, gente. Então, assim, né? Não sei como é que funciona direito. Mas você quer que eu fale um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre essa correlação? Para o pessoal também conhecer, né? O Sete Véus é um projeto que nasceu da Lua Viva e da Tami também, né? A Tami vem aí com a sua contribuição maravilhosa. Isso, gente. A gente vai fazer dia 20 e 21 de novembro agora.
a gente vai fazer a primeira imersão ao vivo, né? Ao vivo e a cores, né? Presencial do Sete Véus, né? Onde a gente trouxe, eu senti muito de fazer esse convite para a Sil, para a gente trazer esse conhecimento realmente de uma maneira mais prática, vivencial mesmo, né? Então a gente uniu os conhecimentos, aí eu trabalho já com imersões, com esse trabalho com o feminino, com o xamanismo há muito tempo. Então, a gente está unindo os nossos saberes, os nossos dons, o nosso servir aqui, para trazer essa consciência e poder realmente viver na prática o que é cada véu, né? Então, a gente fez um trabalho muito bonito, muito bem construído, onde a gente vai trazer cada véu e uma vivência para você vivenciar, curar, se trabalhar dentro de cada um desses véus, né? Então, vai acontecer dia 21 de novembro, num lugar chamado Nova Veneza, aqui no sul de Santa Catarina, e fica num lugar que fica bem no paredão na Costa da Serra, onde tem 3 pirâmides naturais. Né? Então é um lugar muito sagrado, é um verdadeiro portal lá de energia, acontecem muitas coisas mágicas naquele lugar, tem cachoeira, tem rio, tem tudo ali ao redor. Então é um lugar realmente muito sagrado, muito especial, né? Então fica esse convite para quem sentir, para quem quiser, para quem, né, despertou algo aí que faz sentido, né, de conhecer mais a fundo. Vai ser uma oportunidade bem linda, bem especial mesmo. Sim, para quem quer conhecer aí, né, essa medicina do xamanismo, junto com essa medicina egípcia, com essa medicina crística, é tudo isso, né? A gente fica separando e não tem separação, né? Tudo é o saber divino, é a medicina divina, né? Que chegou para a gente. Então vamos, né, receber essa medicina, porque ela chegou para a gente, né? Então, quando a gente fala de sete véus aqui, a gente está falando desse conhecimento da medicina egípcia, a gente está falando dessa consciência crística, dessa consciência da psique, né, da mestra Maria Madalena. Para quem não pegou esse conhecimento anterior, é só ir lá na live, lá no Insta, que a gente já falou, mas a gente também pode trazer isso aqui também na semana que vem aqui para vocês, a gente pode ir falando isso, né? E esse conhecimento do xamanismo junto, porque o xamanismo também tem essa base. O xamanismo. Na verdade, né? O xamanismo ele data de mais de 74 mil anos, os primeiros registros, né? Que é justamente essa observação da interação entre o homem, os elementos, o homem e a natureza, o ser, né? E tudo isso que permeia a construção do ser, que está muito ligado à natureza, né? Então, quando a gente estuda os elementos, quando a gente entende as substâncias, a gente percebe como tudo está conectado, né? E o que o xamanismo é isso, esse conhecimento ancestral, a gente observar os movimentos planetários, lunares, né? Os movimentos que estão acontecendo e a gente se conectar com isso dentro de nós, trazer essa consciência para dentro de nós viva, né? De uma maneira viva. Sim. Olha, para quem está perguntando aí, o curso vai ser dia 20 e 21 em Nova Veneza, Santa Catarina, tá? Isso, podem 21 horas desse mês, tá? Isso, podem procurar a Tami, né? Ali no Insta, né? É Tamara Oliveira, ponto terapeuta. Isso, tamaroliveira.terapeuta lá no Insta ou Lua Viva Oficial, tá bom? Lá no Insta e chamando um direct pra gente, que a gente vai colocar vocês no grupo para passar as informações aqui para vocês. É um curso presencial com vagas limitadas, seguindo aí o protocolo e tudo mais, né? Mas que vai trazer ali, além de conhecimento e consciência, e desvendar, né, todos esses processos que existem de comportamento e tudo mais, também trazendo as vivências, né? Vai ter cachoeira, vai ter muita coisa legal. É bem lindo! Algumas surpresas, né, que a gente não conta ainda. Então, isso vai ser muito transformador. É transformador, eu digo que vai ser divisor de águas. Como foi para mim esse conhecimento e trazer aqui realmente uma dádiva. Então, ó, vou pedir para vocês que estão aí para curtirem, compartilharem, deixarem o like de vocês aqui, dar o joinha, se inscreverem aqui no Crown TV e seguirem a gente também lá no Instagram, se vocês gostaram desse assunto e querem estar mais aí por dentro. E aí a gente volta na quinta-feira que vem falando um pouco mais desse assunto aí às 21.
Não sei se a Tami vai poder estar aqui na quinta às 21, mas se ela não tiver, eu estarei aqui de qualquer forma. Mas se ela puder, a gente continua aqui, então, falando desse assunto, trazendo aí mais conhecimento. Tem muita coisa, né? E é isso. Muita coisa. Gente, muita gratidão. Então, Uma boa noite para vocês. Abençoada.